Genos interrompeu a batalha de Saitama contra o ninja da classe S Flash da velocidade da luz. O ciborgue demoníaco dizia: Saitama Sensei, peço desculpas por interromper o seu treinamento com esse candidato a seu discípulo, mas recebi um alerta de monstro. 3 monstros de ameaça demônio apareceram ao mesmo tempo. Vários heróis acabaram se machucando. Estamos próximos do local. Será rápido se formos e resolvermos a situação. Saitama diz que tudo bem, então vamos indo. Porém Flash o interrompe. No fim você não conseguiu me acertar, é uma pena, mas posso te dar uma outra chance na próxima. Saitama responde que não precisava. A gente esteve brincando de pega-pega por uns minutos desde que começamos, não é? Flash dizia: pois é, então no final das contas eu acabei vencendo. A partir de agora eu irei instruí-lo como um discípulo, então esteja preparado. Genos não aceita aquelas palavras e fala: o quê? Você instruir o sensei? Não dá para ser ensinado por alguém que é mais fraco do que você. Flash dizia: ciborgue demoníaco, então Saitama é o seu sensei. Isso o torna o discípulo do meu discípulo. Genos fica inconformado e pergunta se seu sensei irá deixar o ninja falar assim dele. Saitama se vira e responde para o ninja: primeiro vamos dar cabo dos monstros. Se não quiser, eu posso lutar com você na próxima. Só não atrapalhe as minhas atividades de herói. Fla, ou era Fra? Vamos nessa, Genos. O ciborgue demoníaco acata as ordens de seu sensei e Flash fica paralisado, ele suava frio. Não acredito, ele ainda não consegue se lembrar do meu nome. Nesse momento somos levados até a cidade onde o trio demoníaco atacava. Na frente dos 3 monstros, vemos alguns heróis. O rank 57 da classe B, Puro Osso. O rank 29 da classe A, Momotehi. E o rank 33 da classe A, o Heavy Kong. Eles estavam feridos e os inimigos diziam: naquela hora eu realmente quis matar um imbecil que me xingou na internet. Esses pensamentos nos deram forças. Nós somos aqueles que se tornaram monstros por sofrerem bullying nos comentários da internet. Os internautas irão extinguir a humanidade que está podre. Aqueles 3 monstros eram o nível de calamidade demônio, os internautas. Momotehi diz que eles são muito violentos. Não podemos detê-los sozinhos. E Puro Osso pergunta qual seria o status de evacuação. Kong revela que provavelmente estaria incompleto. De repente o herói classe B avista um civil encapuzado e pede para ele correr o mais rápido que puder. Esses caras atacam os outros sem pensar 2 vezes. O trio demoníaco chuta os heróis que são pegos em cheio com aquele golpe. Eles se viram até o cara de capuz e perguntam: ei moleque, você tá olhando o quê? Achou que não iríamos atacar você, seu viciado em internet? Vamos mostrar a você que esse desespero não é algo que se pode ser observado de longe. O misterioso de capuz então responde: eu não tenho nada a tratar com vocês, só estou esperando um certo herói. Não liguem para mim, podem fazer o que quiserem. Os monstros perguntavam: hein? Tá, você vai nos filmar e jogar a gente na internet, não é? E os nossos chifres antenas captam os sinais que você envia, e isso nos irrita, matem ele. Os 3 demônios internautas avançam e o garoto dizia: desistam, é inútil, vocês são lentos demais. E ele chegou. Os monstros olham para trás e avistam Saitama junto de Genos e então perguntam: era esse quem você queria ver? Não importa quantos heróis apareçam, não vai fazer nenhuma diferença. Genos acredita que o homem de capuz é um civil comum que não conseguiu fugir, porém Saitama reconhecia aquela pessoa. O garoto misterioso retira seu capuz e diz: não acredito que você veio mesmo. Assistir essa luta chata fez valer a pena. Aquele era o Ninja Sonic da velocidade e do som. Porém, de repente, ele fica surpreso ao ver ao lado de Saitama e Genos, o herói da classe S e o Flash da velocidade da luz. Flash também estava surpreso em ver Sonic, que dizia com a voz trêmula: ei Saitama, por que é que você tá junto desse cara? O ninja da velocidade da luz conhecia Sonic e Genos perguntava: o quê? Você conhece esse ninja de 5ª categoria? Ele estava querendo te ver, Flash. Porém o classe S responde que isso não importa. Não pense demais nisso, distrações só criam aberturas. Eu cuido dos monstros. Guarde seu canhão incinerador. Não tem por que causar uma desnecessária destruição em uma propriedade pública. Genos revela que isso não tem problemas. Sua precisão e ajuste de poder de fogo foi melhorada. E também não me dê ordens. Você não é o meu mestre. E se a sua interferência desnecessária afetar a força do Saitama Sensei, nem que seja um pouco, eu não irei perdoá-lo. Não acredito que esse cara é o motivo do alerta de calamidade.
Saitama responde que não, afinal tem 3 monstros ali na frente, os números batem, dar de cara com ele foi só uma coincidência. Sonic chama Genos de sombra e fala para ele se afastar, perguntando se Saitama estava tentando evitar uma luta com ele. Genos fala que só precisa se livrar dos 4 inimigos, e Flash pede para deixar com ele. Sonic se pronuncia: bando de imbecis lutando por justiça, eu me tornei mais forte e rápido em um curto período de tempo. Porém, de repente, os demônios internautas começam a gritar: ei, vocês aí, vocês começaram uma conversa enquanto ainda estávamos parados aqui no meio. Vocês realmente prestaram atenção no alerta? Nós 3 juntos somos qualificados como nível de calamidade demônio. Aqueles que nos subestimarem morrerão. Saitama, Genos, Flash e Sonic ficam com um olhar sério. Os inimigos iriam partir para o combate. Matar todos eles era sua intenção. Porém, rapidamente, Sonic, Flash e Genos se movem em alta velocidade. O ciborgue demoníaco, em um piscar de olhos, arranca a cabeça de um dos monstros. Flash chamativo avança e acerta múltiplos golpes nas cabeças dos outros 2, quebrando assim os seus pescoços. Ele procura por Sonic, mas ao olhar para trás, percebe um buraco no chão. Sonic foi diretamente atacar Saitama e acabou sendo pego por um soco que o enterrou no chão. O capa careca nem sequer precisou se mexer. De volta à casa de Saitama, Flash dizia: eu não imaginei que ele iria atacar o Saitama ao invés de mim. Parece que seus destinos estão de alguma forma conectados. Saitama então falava: esse cara já foi atrás de mim umas 3 ou 4 vezes com essa. Porém, Genos fala que até onde ele sabe em suas contas, já ocorreu umas 6 vezes. E enquanto isso, no alto de um prédio, Sonic colocava uma bolsa de gelo na sua cabeça e dizia: com a de hoje, já é a minha 14ª derrota. Merda, a minha habilidade do combate deveria ter evoluído, mas não consigo ver uma esperança. Aliás, o que o Saitama estava fazendo junto do Flash da velocidade da luz? Nesse momento voltamos à casa de Saitama, que perguntava: então você é um amigo do Sonic? Flash responde que eles não são amigos. Durante meus anos de treinamento ele... Ei, espera! Saitama pergunta o que foi, porém o Classe S fala que não era nada. Genos imagina que as memórias do ninja em seu treinamento devem ter sido dolorosas de se recordar. Era até compreensível, habilidades avançadas de assassinato. O processo que alguém deve passar para dominá-las deve ter envolvido um treino que não pode ser explicado com palavras. Porém, o que deixou Flash sem palavras, na verdade, era porque Saitama se lembrou do nome de Sonic, mas nunca acertava o nome de Flash. Será que Sonic é mais perigoso do que ele imaginou? Flash diz que a história dele com o ninja da velocidade e do som era meio longa, mas se vê necessária para explicar a relação dos dois. Saitama, porém, fala que se for muito longa, ele podia deixar pra lá. Vemos uma instalação no meio da floresta, um imenso quadrado negro. E o ninja Flash da velocidade da luz começa a contar a sua história. Esse é o local onde órfãos com 7 anos de idade são reunidos moldados em 10 anos de treino para se tornar um assassino, sendo enviados depois para as fábricas do submundo. Essa é a Vila Ninja. Flash tinha 5 anos quando seus pais o venderam para a vila. É impossível sair daquela instalação, a menos que complete o currículo e obtenha a permissão de se graduar. As marcas deixadas pelas punições por falhar em fugir permanecem até hoje. Um dia na Vila Ninja consiste em 72 horas, com apenas 6 horas reservadas para dormir. A comida não tem gosto, a comunicação com o exterior é completamente cortada. Eles se tornam máquinas que não fazem mais nada além de aprimorar dia após dia as suas habilidades em matar. Não era permitido expressar nenhum tipo de sentimento, nem raiva, alegria ou tristeza. Aqueles que perdiam completamente as suas emoções recebiam avaliações excelentes. Seria mais apropriado chamar isso de ambiente infernal. Vemos um ninja adulto cheio de cicatrizes que gritava: não temam a dor, lágrimas irão apenas afetar o seu campo de visão. Lembre-se de como contê-las. Nesse momento vemos o jovem Flash machucado e com 2 espadas na mão, junto de vários outros aspirantes a ninjas. E o treinador continuava dizendo: todos os 21 alunos da 44ª turma formada, vocês não devem considerar os outros como companheiros. Não há por que conversar com os outros. Considerem os outros membros da equipe como partes da plataforma de treino. Se algum dia vocês se depararem com outro pós-formado, é matar ou ser morto. Se derem brecha, vocês serão apunhalados. Tenham isso em mente.
Grupo 1, descanse. Grupo 2, estudem. Grupo 3 e 4, treinem com armas. E grupo 5, vocês ainda não apagaram a ingenuidade em seus corações, por isso terão 3 horas de treino com o instrutor no pântano. Flash era uma das pessoas no grupo 5 e ele dizia: aqueles em uma posição mais baixa podem esperar por um programa de treinamento ainda mais brutal. Eles nos forçam a chegar nos nossos limites, sem de fato acabar com a gente. Isso porque para a vila éramos preciosas mercadorias. Como sua futura fonte de renda, eles pouparam pequenas despesas investindo em nós. Fomos mantidos vivos, com remédios criados com receitas secretas. Não podíamos nem sequer nos matar. Em determinado ponto, eu criei o hábito de fingir ficar para trás. Eu escolhi fingir ser fraco, assim eu poderia concluir os treinamentos mais difíceis. De repente, o jovem Sonic se aproxima de Flash e dizia: ei, você está travado no grupo 5 também, não é? Se precisar de dicas com armas, eu te ensino. Você ao menos precisa aprender isso. O meu nome de Shinobi é Sonic, da velocidade do som. E nesse momento, o futuro herói se apresenta. Eu sou Flash, da velocidade da luz. E se eles descobrirem que conversamos, seremos punidos. Aquela foi a primeira vez que eles se falaram. Eles estavam na mesma turma, e as notas baixas de Sonic o colocaram no mesmo grupo de Flash que dizia: ele sempre me ajudou, sem pedir nada em troca, um verdadeiro herege. Devido ao nosso físico similar, decidimos usar um ao outro como plataforma de treino para técnicas avançadas. Era o único com quem eu podia falar, e isso me ajudou a recuperar essas emoções que foram tomadas com o treinamento. Era bom para mim. Como membros da turma dos reprovados, nos foi dado todos os tipos de tarefas, na floresta habitada por feras selvagens, geneticamente modificadas. Nos foi dada a ordem de apagar nossa presença e sobreviver por 720 horas. Trabalhamos juntos, conseguimos matar todas as feras ainda no primeiro dia e passamos o resto do tempo estudando técnicas. Sonic dizia: você chegou aqui quando era jovem, certo? Ser apoiado pelas memórias de sua vida passada no exterior é o motivo de você não ter ficado louco. Eu, por outro lado, nasci dentro desta instalação. Fui recrutado no programa de treino e vivi a minha vida de acordo desde o primeiro dia. Deve estar se perguntando por que eu não estou pensando como uma máquina, apesar de eu ter passado por tudo isso. Eu nasci com um coração forte, um que os poderes deles não podem controlar. Eu tenho um sonho para o futuro, me tornar o oficial de mais alto ranking da Vila Ninja e tomar o controle desta instalação. Eu irei destruir esse costume imundo dessa organização para que os órfãos como nós cresçam com mais liberdade. Habilidades de assassinato são boas para matar pessoas, mas nada além disso. Creio que a coisa com mais valor é o poder de liberdade de um indivíduo. Eu ainda não tenho esse poder, mas você me ajudaria a conquistá-lo, Flash. Eu te entendo, seu olhar é o mesmo do que o meu. Vários anos então se passam depois desta conversa. Flash tinha 16 anos e excelentes habilidades que há muito tempo foram reconhecidas. Ele foi ranqueado como o número 1 da vila. O seu senso de justiça queimava ferozmente contra o vento, e ele dizia: no dia do meu exame de graduação eu matei todo mundo, os instrutores, os funcionários, outros membros da minha turma de formandos e qualquer um que estivesse relacionado à instalação, conseguindo com isso remover o mal pela raiz. Minha feroz determinação é incansável, meu esforço deu frutos nesse momento. Mas como Sonic havia ficado de cama, ele não foi capaz de ver o meu auge. E algum tempo depois, o rumor da fundação da Associação de Heróis chegou até mim. E eu comecei a trabalhar profissionalmente como um herói. Mas em algum ponto, Sonic da velocidade do som se perdeu do sonho que havia me dito. Essa súbita exposição ao mundo externo devo tê-lo impedido de encontrar o seu caminho. Ele aceitou trabalhos estranhos que requeriam suas habilidades de assassinatos. Muito tempo se passou desde então e não achei que ele ainda estivesse vivo. Genos pergunta se é por isso que Sonic vê Flash como um inimigo, e já que queria remover o mal pela raiz, porque deixou o Sonic vivo, ele se tornou um assassino cruel que sempre vai atrás do Saitama Sensei. Flash revela que o seu plano foi envenenar Sonic. Foi fácil misturar o veneno com ensopado insonso. Sonic também poderia ter chegado à beira da morte, mas como alguém que permaneceu morto até a graduação, ele encarou os ambientes mais hostis, desenvolvendo resistência e sobrevivendo. Saitama nesse momento se pronuncia: por falar em ensopado, ainda resta um pouco de brócolis e cenoura na geladeira. Nesse momento, o silêncio paira na casa de Saitama e somos levados para outro lugar.
Sonic estava escondido em um apartamento abandonado e colocava gelo em sua cabeça, devido à pancada que levou de Saitama. Porém, de repente, ele percebe algo e diz: "Vocês que estão escondidos apareçam, o que querem tratar no meu lar?" Quem chega ali são Galewind e Hellfire Flame junto de outros ninjas. Eles diziam: "Olha, se não é o Sonic da Velocidade do Som, da 44ª turma formada, codinome O Fim. Como vai você, Sonic?" Os ninjas da 37ª turma formada, codinome Ouro, se apresentam sendo Vento do Vendaval, Trovão da Trovoada e Chama do Fogo do Inferno. Segunda turma formada, codinome Terror, também se apresentam Louco da Loucura, Caos Caótico. Nona turma Excesso, Ninja Bullet Bala e 35ª turma Escolhido, Dark da Escuridão. 40ª turma formada, codinome Impiedoso, Destrói o Destruidor e Force da Força Brutal. 36ª turma formada, A Mancha de Sangue, Ninja Slugter da Carnificina. 22ª turma formada, A Determinação, Phantom o Fantasma. 13ª turma formada, A Floração, Ninja Melody a Melódica e Color o Colorido. 19ª turma formada, o Ímpeto, Ninja Momento Instantâneo e Vibe Vibrante. 5ª turma, A Possibilidade, Ninja Freeze Congelante. 15ª turma, A Chapa de Ferro, Ninja Scream Gritante. 27ª turma, A Força Unida, Ninja Céu Celeste e Arco-Íris Arqueado. A 16ª turma, Estabilidade, Ninja Balance Equilibrado. E a 40ª turma formada, Firme, Músculos o Muscular. Sonic, ouvindo todas essas apresentações, já estava com muito tédio. Teria mais pessoas do que ele imaginou. Uma reunião de antigos formandos da vila, onde relações privadas eram proibidas. Quem diria, hein? Aquela era a equipe ninja celestial. Eles diziam: "Nos reunimos porque compartilhamos dos mesmos ideais. Um esquadrão de assassinato de elite, de gerações de turmas formadas, especializados em combate. Desde a destruição da Vila Ninja, reajustamos nossos estados de espírito, reunimos em segredo, preparando por trás das cenas, a fim de seguir com este plano. Chegou a hora. O ele finalmente despertou. O mundo está prestes a ser virado do avesso." Nesse momento, Sonic fica surpreso. Não pode ser. O fundador da Vila Ninja, aquele conhecido como o ninja mais forte da história. Esse é ele. Desde que ele lutou com o Blast em uma batalha épica e perdeu a consciência há 15 anos atrás, ele esteve adormecido em uma cápsula de recuperação. Iremos receber ele como líder da nossa equipe e assassinar o nosso maior inimigo, Flash da Velocidade da Luz, e então executar publicamente o velho Blast. E com isso, não teremos mais inimigos, e nossos dias de nos mantermos nas sombras e respeitar as regras irão acabar. Iremos entrar no palco do mundo com as nossas habilidades. Ao usar nossas esmagadoras habilidades de ninjutsus, faremos com que a equipe ninja celestial seja conhecida por todo o mundo. É claro, você também faz parte dos nossos planos. Sonic da Velocidade do Som, trago o Flash aqui amanhã à noite. Afinal, vocês são da mesma geração. Faça bem o seu trabalho e você irá atraí-lo sem maiores problemas, ok? Ele ainda trabalha como um herói. Se surgir uma pequena ameaça em seu caminho, irá segui-lo até aqui. Não se preocupe, não vamos pedir para que mate ele sozinho. O resto de nós estarão esperando. Se você quiser viver uma vida longa, então escute os nossos superiores e obedeça. Aqueles que nos traírem serão executados. E ele, o ninja mais poderoso, nos agraciará com a sua presença amanhã. No outro dia, Sonic e Flash se reencontram e o ninja da classe S dizia: "Você está me desafiando para uma disputa. O que você espera com isso?" Sonic responde: "Eu teria me esquecido completamente de você se não tivesse dado de cara com você de novo ontem. Além disso, nunca esclarecemos quem é o melhor. Estamos em um tempo completamente diferente da época do treinamento. Aceite minha disputa, Flash." O herói classe S pergunta: "Você tem certeza? Mesmo que isso signifique jogar fora a vida que você quase perdeu naquele dia?" Sonic fala para ele parar de baboseiras e parte rapidamente para o ataque. E enquanto isso, somos levados até a casa de Saitama. Genos perguntava onde seu sensei iria, e o careca revela que acabou de pensar em uma coisa: "Vou fazer uma visita ao Sonic." Genos pergunta se Saitama sabia onde ele mora, e seu sensei responde: "Eu recebi um monte de cartas de desafio dele. Achei uma delas numa caixa de papelão que usei para mudança.
Devo ter me esquecido de jogar fora. Seu endereço está escrito bem aqui. Genos perguntava o porquê disso agora, e Saitama dizia: veja bem, sabe aquele cara? O Flash o nome dele, não é? Enfim, esse cara esteve me atormentando sem parar, porque eu quebrei a sua espada. Então eu estou pensando que se eu conseguir pegar a espada do Sonic e dar em troca para o Flash, estaríamos quites. Genos pergunta: quer que eu pegue à força? E Saitama fala que não, isso não seria legal. Genos quer saber se Sonic é o tipo de cara que daria a sua espada facilmente assim, e Saitama fala que não, mas uma hora ele vai partir para cima de mim com a sua espada, e nessa hora eu o farei voar e então roubo sua perigosa espada. Genos fica surpreso e diz: disfarçado de autodefesa, eu tenho que anotar isso. Saitama então parte em busca de seu objetivo. É hora de romper essa conexão entre os nossos destinos de uma vez por todas. Embora não tenha tanta conexão assim para começar. Flash da velocidade da luz se prepara para o combate. Ele olha atentamente seu inimigo se aproximando, Sonic da velocidade do som, que em alta velocidade começa a cercar o Flash. Devido à sua velocidade, ele consegue fazer uma ilusão como se existissem vários clones de si mesmo em volta do herói. Sonic finalmente ataca com um poderoso chute para tentar acertar a cabeça do herói. Porém, o Classe S consegue se esquivar e desaparece bem diante dos olhos de Sonic. Ele então ataca por cima, tentando acertar o vilão com um soco, mas Sonic se defende no último momento. Flash aproveita aquela brecha para atacar com seus chutes em alta velocidade. Porém, Sonic ainda consegue se defender. Ele toma distância e ativa sua técnica secreta, a sequência brutal das shurikens explosivas. Sonic joga várias shurikens no ar, elas giravam rapidamente, e com duas kunais ele começa a rebatê-las em alta velocidade, jogando todas aquelas shurikens com poder total na direção de Flash, o ninja da velocidade da luz. Então saca uma kunai para se defender, e dizia em pensamentos: a shuriken lançada no ponto cego é o ataque real, não é? Você planejou essa investida frontal como uma distração, enquanto a verdadeira ameaça continua me circulando por mais 2 vezes antes de realizar um ataque direto. Você está um pouco mais esperto do que antes. Flash se defende das múltiplas shurikens do ataque frontal, porém ele já sabia que o golpe certeiro de Sonic seria a shuriken lançada em suas costas. Porém, quando ela estava prestes a atingir o Flash, ele desaparece e em um piscar de olhos reaparece atrás do ninja da velocidade do som. Porém, Sonic nem sequer se surpreende, ele já esperava por isso, e com uma cotovelada acerta a barriga do ninja da classe S, antes que ele pudesse fazer um contra-ataque. Sonic dizia: você acha que ainda continuo a mesma pessoa de vários anos atrás? A vitória é minha, Flash da velocidade da luz. Nesse momento, Sonic usa a habilidade Enterro das Duas Sombras, uma habilidade onde Sonic faz uma cópia de si mesmo. E nesse momento, ele dispara a sequência massiva sônica. Os dois Sonics disparam vários socos contra Flash, que é atingido em cheio e jogado para trás. Flash se defende então no último instante com seus braços e então se pronuncia: belos movimentos, isso é se o seu oponente não fosse eu. Sonic fica surpreso e diz em pensamentos: ele manteve a postura e ainda se defendeu dos golpes sem o menor esforço. O ninja da velocidade do som parte novamente para o ataque, mas é surpreendido por Flash, que se movia em alta velocidade. Agora ele vai mostrar a sua verdadeira força. Porém, Sonic também tem um as na manga, mas antes que o ninja pudesse usar o seu trunfo, ele é surpreendido pelo ataque de Flash, o chute à velocidade da luz. Um clarão acontece e Flash diz que jamais pensou que teria que usar a sua técnica definitiva contra ele. Sonic, você ficou forte. No seu nível atual, você e eu devemos... Mas antes que Flash pudesse terminar o seu discurso, ele é encurralado. Várias armas ninja são lançadas sobre ele, porém o ninja da classe S desaparece. Ele consegue se desviar no último instante. O grupo dos ninjas celestiais entraram no combate para matá-lo. Flash então reaparece atrás de todos, e ele dizia: o que significa isso? Quem são vocês? Nesse momento os ninjas respondem: esse maldito do Sonic da velocidade do som. Essa não é nem a hora e nem o local que combinamos para atraí-lo. O que ele estava fazendo, desde o começo eu nunca confiei nele, mas ele não foi um inútil por completo. Graças a isso, agora vimos o seu ninjutsu. Todos aqui são gênios, só precisamos ver uma técnica uma única vez para podermos combatê-la. Vamos dar início à execução do Flash da velocidade da luz, o traidor. De repente um dos ninjas é atingido no braço
Ele cai no chão perguntando o que houve, porque Sonic da velocidade do som o atacou assim do nada. Você passou completamente para o outro lado agora. Nesse momento o ninja do som se pronuncia. Só estava pensando que eu preferiria bem mais lidar com o Flash sozinho do que deixá-lo nas mãos de vocês. Vocês se intrometeram só quando estávamos prestes a terminar. O timing de vocês é horrível. Isso é entre eu e ele. Vocês não se envolvam. Dar ordens a mim só porque são meus superiores é muito irritante. Sumam daqui. Essas são as palavras de Sonic. Porém Flash estava surpreso com outra coisa. Ele perguntava: você se defendeu do meu chute à velocidade da luz? Ele fica surpreso que Sonic conseguiu se defender no último instante. E os ninjas inimigos diziam: ficou maluco? Será que também devemos incluí-lo na nossa execução? Cada um de nós é um ninja de elite. Sem falar da nossa vantagem numérica. É inútil resistir. Você sabe muito bem disso. Nesse momento Sonic começa a se mover em alta velocidade. Essa é a sua técnica secreta. O enterro das 10 sombras. Sonic projeta 10 clones de si mesmo com a sua velocidade. Os inimigos dizem que isso não era nada mal. Era uma insistência desesperada. E Flash, olhando aquilo, dizia: 10 clones, hein? Não acredito que você escondia um ninjutsu desses. Se você tivesse atacado com tudo desde o início, você poderia ter sido capaz de desferir um contra-ataque. Sonic então dizia: um contra-ataque? Pare de delirar. Você só está vivo porque fomos interrompidos, Flash. O ninja da velocidade da luz diz que aqueles caras são irritantes. Antes, deixe-me silenciá-los. A batalha dos ninjas da velocidade da luz e do som estava prestes a começar contra o grupo dos ninjas celestiais, os seus antecessores. E enquanto isso, Saitama procurava a casa do Sonic. Ele, com o endereço em mãos, dizia: ué, não tem ninguém por perto, então ele também mora em um lugar solitário? O herói da classe S Flash da velocidade da luz e o ninja mercenário Sonic da velocidade do som se preparam para lutar contra a organização dos ninjas celestiais. Sonic utiliza sua habilidade, o enterro das 10 sombras, e a batalha finalmente começa. Um dos ninjas inimigos avança com múltiplos socos para cima de Flash, e outro encurrala por trás, lançando várias agulhas Senbon. Porém Flash é mais rápido e consegue se esquivar. Ele tenta acertar uma cotovelada no ninja das agulhas, porém o vilão se defende. A batalha de Flash fica mais difícil, pois 6 ninjas começam a cercá-lo. Eles avançam com suas espadas e armas. Flash, observando aquilo, se perguntava: e agora como vou contra-atacá-los? Nesse momento quem toma a dianteira é Sonic, da velocidade do som. Ele com seus 10 clones avança na direção dos inimigos. Porém Flash fala para ele não fazer isso, já que estava sendo muito imprudente. Nesse momento um dos inimigos dizia: seu tolo, já aceitou a sua morte? É ridículo que ataque mais fraco e previsível, vindo da 44ª turma formada. Os clones de Sonic chegam até os ninjas celestiais. Porém, de repente, algo acontece. O corpo verdadeiro de Sonic é atingido e ele é lançado para trás com um golpe. E Flash, observando aquilo, diz que sabia que iria terminar assim. Apesar dos clones serem bons para distração, eles não se saem bem em um ataque contra vários inimigos. Sonic é jogado em uma árvore e Flash perguntava: ainda está respirando, Sonic? Não se intrometa, eu sou mais do que o suficiente contra eles. Nesse momento percebemos que Sonic tinha um plano. Ele avançou para roubar 2 espadas dos ninjas celestiais. O ninja da velocidade do som então joga uma delas para Flash, que estava desarmado. E o herói então diz que finalmente está começando a entender como Sonic ficou vivo até agora. O ninja do som dizia em pensamentos: esse maldito nem ao menos me agradece. Acho que vou enfiar essa espada nas suas costas. Então os inimigos percebem o que aconteceu. Ele pegou 2 das minhas espadas. Vai pagar caro por isso. Porém outro ninja do mal se pronuncia: deixe ele ficar com as espadas. Eles não vão dar a volta por cima só porque conseguiram algumas armas. Nesse momento Sonic volta a ativar a sua técnica, o enterro das sombras, e cria vários clones. Flash perguntava: de novo com isso? Você por acaso tem um plano de verdade? E Sonic avança outra vez. E os vilões diziam: lá vamos nós de novo. Nós já vimos seus clones. E dessa vez vamos retalhar seu corpo por completo. Porém, de repente, eles se surpreendem. Em alta velocidade, Sonic multiplica seus clones, cercando os ninjas celestiais. Ele passa por eles rapidamente, e alguns inimigos caem no chão. Eles se perguntavam o que foi isso. E suando, Sonic dizia em pensamentos:
Depositei todas as minhas energias para acelerar ao máximo em um instante. Não tenho mais nenhuma técnica de ataque. Assim como foi com aquele maldito, a onda de choque gerada pelo movimento deveria ter lançado eles para longe. Assim teria dado tudo certo, mas na verdade eu apenas passei por eles com uma sequência de saltos laterais. Os ninjas celestiais então diziam: foi uma demonstração surpreendente, embora tenha faltado impacto, mas que pena, não derrotou nenhum de nós. Cada um dos ninjas daqui são de elite, ataques meia boca como esses jamais poderiam nos matar. Porém, logo após dizer essas palavras, 3 dos ninjas celestiais começam a cair um por um. Flash da velocidade da luz aproveitou aquela brecha para atacá-los. Ele dizia: não importa se vocês são de elite, o que interessa mesmo é se são mais fortes que eu. Restam 18. Sonic fala que isso só foi possível já que ele os distraiu. O Flash está apenas querendo se mostrar. O herói então responde: não diria que estou pressionado, eu apenas não quero perder tempo escutando as besteiras que os outros dizem. Sonic percebe que o ninja da classe S emitiu uma pura intenção assassina sem segundas intenções, seja durante nossa conversa ou em um ataque. A mente desse homem está totalmente focada em completar o seu objetivo. Sempre odiei esse seu lado robótico, mas eu sei muito bem o que esse poder pode trazer. De repente, os ninjas celestiais começam a atacar novamente. Eles estão revidando de repente. Agora me sinto motivado. O alvo deles era o Flash. Porém, o ninja da velocidade da luz consegue se defender de todos os golpes com a sua espada. Mas Flash percebe que os melhores ninjas que estão atrás dele começaram a agir. Não dá mais para evitar os riscos durante o ataque e defesa. Vou cortar a carne deles e quebrar os ossos de todos. Porém, de repente, Sonic aparece e impede Flash, dizendo para ele cuidar da outra metade. Os 2 ninjas sobreviventes da Vila Ninja, os formados da 44ª turma, o Fim, agora lutarão em conjunto para derrotar os inimigos. Os ninjas celestiais avançam, Flash e Sonic se preparam, porém de repente, todos os inimigos começam a girar em volta deles em alta velocidade. Flash é o primeiro a ser atacado. Porém, ele consegue se defender com a sua espada e se esquiva em alta velocidade com o enterro das sombras. Sonic diz para ele parar de copiar as suas técnicas e então ataca com um poderoso chute os inimigos. Flash dizia: parece que preciso de um adversário de treino para aprender mais. Nesse momento, o ninja do som joga para o alto várias shurikens. Os inimigos avançam para atacar e eles diziam: isso tá com cara de treino para você? Pois então veremos quanto mais vai continuar se achando. Nesse momento, o Flash ataca o inimigo com vários golpes no seu rosto, desfigurando mais ainda a cara do vilão. E após isso, aplica 2 cortes cruzados, cortando o corpo do inimigo e os olhos de outro. Um dos ninjas celestiais dizia em pensamentos: desde que esses 2 começaram a lutar de costas um para o outro, seus movimentos melhoraram consideravelmente. É como se tivessem treinado juntos no passado. Flash e Sonic eram imbatíveis, a dupla ninja perfeita. Os vilões ficavam perplexos. Não acredito, que super reflexos ameaçadores são esses? Eles não dão brecha para ataques. Então terei que esmagar sua defesa à força. Punho da Mega Destruição. Se você se defender com a lâmina, irei destruir sua arma, e se desviar, vou acertar o Flash. O ninja do mal aumenta os músculos de seu braço para atacar o Sonic. Ele acerta um soco na espada de Sonic, que é completamente destruída. O ninja do som é atingido pelo impacto e então jogado para trás. O inimigo acredita que já conseguiu cuidar de Sonic, porém Sonic se apoia nas costas de Flash para se impulsionar e contra-atacar o inimigo com um poderoso soco certeiro. Ele dizia em pensamentos que, comparados aos socos de Saitama, os socos desse cara não passavam de um leve empurrão, não surtem efeitos. E Flash dizia o mesmo. Não sei se é porque acabei de lutar contra o Saitama, mas esses caras da vila parecem lesmas atacando. De repente, um dos shinobis celestiais avança. Ele joga várias shurikens e outro ataca com sua espada. Porém, Sonic cortava a cabeça e o braço dos vilões. De repente, um dos ninjas se transforma em sua forma bestial. Enquanto isso, Flash lutava com os demais. Ele e Sonic estavam tendo uma batalha feroz. Os ninjas se organizam e uma parte vai para cima de Flash, que desfere o seu corte duplo com a espada. O restante vai para cima de Sonic, que atira várias shurikens e acerta os inimigos. Os ninjas celestiais então caem 1 a 1. Após essa sangrenta batalha, Flash dizia:
tem algo que eu nunca te contei. Naquele dia fui eu quem te envenenou. E Sonic, em meio ao campo de batalha cheio de corpos, revela que já sabia disso. E também tem algo que eu nunca te falei. E isso provavelmente vai te deixar chocado. Naquela época, eu só estava fingindo que era o pior de todos. Flash diz que também já sabia disso. Sonic sorri, porém responde: deixe de besteira. Naquela época, eu com certeza era mais forte do que você. Eu estava sempre cuidando daquele que vivia falhando, o tal do Flash. Flash fala que se é isso que o Sonic prefere acreditar, então estava tudo bem. Sonic fica nervoso. Como é que é? Quer continuar com a nossa luta? Eu também não ligo. Nesse momento eles sentem a presença de ele, o ninja mais poderoso de todos, que estava observando tudo do alto de um prédio. Vemos o ninja mercenário Gale caído no chão completamente ferido. Ele dizia: impressionante, o assassino definitivo criado pela Vila Ninja. Soube que foram cometidos erros durante o processo de treino e você terminou como um dos produtos defeituosos. No entanto, após eu ver de perto suas habilidades, vi que você obteve um grau de perfeição absurdo, porque nos traiu, Flash da velocidade e da luz. Nesse momento quem responde é Sonic. Ele diz que é porque Flash só pensa em si mesmo, e Gale continuava: mas sinto dizer que não chegamos nem aos pés daquele homem, e já que aquele homem sabe de suas existências, os seus trágicos futuros foram determinados. O mais forte de todos, o ninja supremo entre os ninjas, o homem que uma vez esteve no topo da indústria de assassinatos e controlava o mundo por debaixo dos panos. Ao invés de se aposentar após criar a Vila Ninja, ele continua a matar diversas pessoas, e o número de vidas que ele ceifou passa dos 6 dígitos. Sua crueldade é além do imaginável. Mesmo figuras importantes, cujos nomes marcaram a história da humanidade, foram aniquilados por aquele homem, como parte de seu trabalho. De acordo com o que dizem, a verdadeira natureza daquele homem não é humana. Flash nesse momento fica intrigado, e Gale explicava: um aliado que investigou o passado oculto daquele homem acabou desaparecendo sem deixar nenhum rastro, mas ele confirmou que o Ninja Supremo continuava vivo e que estava conduzindo seus assassinatos no decorrer de 300 anos. Cada parte do corpo dele tem uma coloração de pele diferente, assim como múltiplas batidas cardíacas. Além disso, se sua vítima for forte e tiver um corpo jovem, ele irá retirar suas entranhas e seu sangue e sumirá do local. Só o que posso pensar disso é que, nesse momento, Flash o interrompe, dizendo que isso não seria problema. Ultimamente eu tenho me acostumado a lutar com oponentes monstruosos. Porém, Gale dizia que a coisa mais importante a se notar é sua força avassaladora. Mesmo se todos nós atacássemos ele ao mesmo tempo, ele nos derrotaria facilmente, como se fôssemos crianças. Não consigo imaginar nenhum humano sendo capaz de realizar os seus movimentos. Ele poderia realizar poderosos ninjutsus de 4 a 5 vezes a cada 0,2 segundos. Se aquele homem levar essa luta a sério, ele pode acabar com vocês dois em menos de 1 segundo. Sonic fala que isso seria impossível. Você está drogado por acaso? Passaram tanto tempo na vila que receberam uma lavagem cerebral, sem falar o fato de que ele perdeu para o Blast no passado. Gale fala que quando ficarem frente a frente com o Ninja Supremo, entenderão o que ele estava falando. Ele está nos esperando em seu antigo esconderijo. Ele está esperando nós levarmos as suas cabeças como nós prometemos. E quando ele souber de nossa derrota, aquele homem irá agir. Só então vocês se darão conta de como teria sido melhor se tivessem sido mortos por nós. Nesse momento Sonic fica de saco cheio e dizia: aquele homem isso, aquele homem aquilo. Vira o disco, cara, já está me irritando. É aqui que acaba a estrada dos ninjas que deram suas vidas ao estudo do ninjutsu. Mas que trágico. E em seus momentos finais, em meio aos corpos dos ninjas celestiais, Gale falava: diga o que quiser, não há a menor chance de vocês fugirem daquele homem. Sonic fala que eles não irão fugir, e Flash fala para ele deixar pra lá. Não tem a menor ideia do que se passa na cabeça desses imbecis. Sonic revela que o Ninja Supremo, ao que parece, quer que eles vão atrás dele de propósito. E Flash dizia: pois bem, então me leve até o seu esconderijo, Sonic. O ninja da velocidade do som sai andando na frente e fala: não me dê ordens, se quiser apenas me siga. Eles vão até uma cidade abandonada, e no caminho Sonic perguntava: por falar nisso, naquele dia, o dia da formatura, por que você fez aquilo? Não me diga que estava seguindo algum tipo de justiça do seu coração.
Flash fala que aqueles caras eram malignos e os outros treinadores não tinham mais salvação. Naquele mesmo dia, o melhor que eu poderia fazer era me certificar que a minha turma formada fosse a última. Sonic fala que Flash nem mesmo conversou com ele, e o ninja da classe S responde que eles poderiam ter uma divergência de opinião. Eu queria evitar o máximo de conflitos possíveis antes de abandonar a vila, mas Sonic responde: daí então você escolheu ser um herói? Acabou voltando para a estaca 0. Você está repetindo a mesma coisa de novo e de novo. Mesmo tendo destruído a vila, você ainda está perdido. Mesmo que mude por fora, não pode mudar a sua forma de viver. Flash dizia: quanta negatividade, você deve ter algum outro motivo para odiar os heróis além de mim. E Sonic então revela: na véspera de seu incidente, apareceu uma outra pessoa que quis nos atacar e nos destruir no dia do exame de formatura. Esse era Blast, que atacava a Vila Ninja, reduzindo os números conforme passava. Ele não poupou nenhum de nós órfãos. Naturalmente, como assassinos que passaram pessoalmente pela punição, todos os treinadores novatos foram para a batalha, mas seus ninjutsus amadores se mostraram inúteis contra o inimigo. Por ser o mais forte, só eu consegui escapar e sobreviver sozinho. O restante dos treinadores novatos se separaram, e desde então não recebi nenhuma notícia deles. Mesmo se algum tivesse conseguido sobreviver, eles não durariam muito tempo. Flash então perguntava: você está me dizendo que queria que Blast o ajudasse com sua vida? Sonic fala que não seria isso. Esse seu jeito de pensar me dá nos nervos. Eu odeio aqueles que ficam se achando só porque possuem grandes poderes. Além do mais, heróis ou qualquer outro nome para isso não combina com humanos. Ninguém merece ser rotulado assim. O que a Associação de Heróis faz não difere nem um pouco dos negócios de assassinatos da Vila Ninja. Eles agem apenas pelos seus próprios interesses. Flash fala que isso então é uma raiva pessoal. E Sonic responde: você só pode estar me zoando, eu sou diferente. Eu não confio no mundo para viver. Sonic então dizia em pensamentos: Blast, Flash e Saitama. Tem muitos heróis que eu desprezo. Não vamos ser amiguinhos no futuro. Esta será a única vez que uniremos forças. Aquele homem, sua força é desconhecida. Estamos nos aproximando do esconderijo. Então Flash, reprima a sua presença. Porém o herói da classe S diz que tem alguém na entrada. Sonic se perguntava se o inimigo pretende fazer um ataque frontal. Porém Flash fica surpreso. Não, espere, aquele é. Quem estava sentado na frente daqueles dois era o herói careca de capa, o Saitama. Ao seu lado vemos várias armas ninjas e um pergaminho, e logo à frente um buraco no chão, no formato do Ninja Supremo, que foi derrotado pelo nosso herói. Flash e Sonic perguntam o que Saitama faz ali, e o careca responde: eu tava parado aqui quando esse cara parecido com um ninja veio pra cima de mim de repente. Ele é um amigo seu? Sonic fala que não. E Saitama então continua: ah, que bom, então toma para vocês essas espadas. Não entendi muito bem, mas ele falou sobre uma lendária lâmina demoníaca, e tem duas delas aqui. E isso aqui são o quê? Pergaminhos? Eles parecem antigos e tem cara de que valem uma nota, né? Talvez tenha algum tipo de super técnica ninja assassina escrita neles. E também tem umas shurikens e outros trecos esquisitos. Sonic pergunta se Saitama depenou aquele homem da cabeça aos pés. E o capa careca responde: assim você faz parecer que eu sou um cara mau. Foi ele quem me atacou. Eu apenas confisquei as armas dele por isso. E Flash, como eu paguei pela sua espada quebrada, estamos quites agora, não é? Depois de falar isso, Saitama vai embora tranquilamente, enquanto os ninjas o observavam. Sonic dizia: mas que cara relaxado, eu estava planejando ter uma outra disputa com você depois de eliminar ele. Mas não estou mais no clima para brigas pequenas. Flash concorda e Sonic continuava: eu me tornei muito mais forte desde que jurei derrotar o Saitama. Flash, até que esse dia chegue, você, senhor último da turma, terá que esperar como meu oponente número 2. Flash então revela que Saitama é o homem que irá se tornar o seu discípulo. Se por algum milagre você derrotar o meu discípulo mais forte, eu irei batalhar a sério com você. E no mais, obrigado galera por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.